Fala galera, mais um vídeo aqui no canal e dessa vez uma sugestão de um inscrito que pediu que eu comparasse o Flamengo de 81 contra o Flamengo de 2019. Então, nesse 11 contra 11, vamos ver aqui quem leva a melhor, né? Então, coloquei aqui os dois times no papel, espelhei a formação. O Flamengo de 2019 não jogava exatamente assim, né? Everton Ribeiro e Arrascaeta eram os meias, com a dupla de ataque Bruno Henrique e Gabigol, mas deixei o time assim para deixar mais espelhado e vocês saberem exatamente quem eu vou comparar com quem, respeitando a função que cada jogador fazia, né? Então, vamos lá. No gol, Raul Plasman contra Diego Alves. Dois goleiros que têm uma história até parecida no Flamengo, né? Chegaram veteranos, depois de fazer história. Raul Plasman no Cruzeiro, campeão da Libertadores de 76 com o Cruzeiro, né? Um ídolo do Cruzeiro. E Diego Alves, um cara que fez história ali na Europa, principalmente ali no Valência, né? E que no Flamengo foram goleiros importantes, principalmente ali para dar experiência ao time, para os momentos ali decisivos, né? Mas não eram tão exigidos assim na questão de defesa, muito por conta do estilo dominante desses dois Flamengos, né? Jogavam muito com a posse de bola, jogavam com muita imposição, né, técnica. Então, o Raul Plasma, por exemplo, na final de 81, ele fica: porra, me dá um cafezinho aí que eu tô morrendo de frio. Os caras não chutam uma bola no gol, porra, não tô fazendo porra nenhuma nesse jogo. Diego Alves até trabalhava mais nesse Flamengo de 2019, mas enfim, não eram goleiros tão exigidos. Para mim, são goleiros ali basicamente do mesmo nível. Para mim, não considero o Raul Plasma tão acima, um goleiraço assim. Foi um grande goleiro, assim como o Diego Alves. Mas, como é uma disputa bem nivelada, vou considerar aqui como critério de desempate a carreira como um todo. E na carreira como um todo, Raul Plasman foi mais goleiro, né? Então o voto aqui vai ser para ele. Na zaga, Marinho contra Rodrigo Caio. Marinho não era o grande zagueiro dessa dupla de zaga do Flamengo, o grande zagueiro era Moser, mas também era um excelente zagueiro. Não era tão técnico, mas compensava com a força física, com a raça, com aquela coisa rubro-negra, né? Contra o Rodrigo Caio, que era um cara que no São Paulo era tido como o zagueiro de condomínio, o zagueiro que ninguém respeitava nem nada, mas que chegou no Flamengo e jogou pra caralho. Jogou pra caralho no Flamengo. Foi um cara ali líder em campo, um cara ali dominante, era o grande zagueiro do Flamengo, era o grande líder ali da defesa, que podia não ter ali tanta força física, tanta impulsão, tanta velocidade assim, mas que compensava no posicionamento, na antecipação, na inteligência, enfim, foi um zagueiraço e para mim foi mais zagueiro que Marinho, então o voto aqui vai ser nele. Próximo duelo na zaga, Moser contra Pablo Mari. Moser, como dizia o próprio Ronaldo Fenômeno, a Moser não dava medo não, dava pavor desse cara. O cara era um monstro, um brucutu, aquele zagueiro ali que intimidava ali na imposição física, no tamanho, mas que também era um zagueiro técnico, era um zagueiro craque, era um senhor zagueiro, enfim, um cara ali completo. Então o voto aqui é nele. Pablo Mari, um cara ali que era mais técnico do que físico, né? Jogou muito em 2019, mas não teve ali não chegou nem perto de ter a carreira que teve Moser. Tudo bem, ainda não aposentou e tal, mas não tem como, Pablo Mari não vai fazer nada daqui pro final da carreira que faça ele ser considerado maior zagueiro do que Moser, né? Não tem como aqui essa disputa. Na lateral direita, Leandro contra Rafinha. Leandro, né? Aqui, como eu já falei várias e várias vezes aqui no canal, Leandro é o maior lateral direito da história do futebol para mim, superior a Carlos Alberto Torres, Djalma Santos, Cafu, Nelinho, Zé Maria, Jorginho, quem você quiser colocar, para mim Leandro jogou uma bola que todos esses, era mais completo que todos esses, inclusive no final de carreira, o cara era tão bom que foi jogar de zagueiro e foi eleito o melhor zagueiro do campeonato, de tão completo que o cara era. Assim como o Carlos Alberto Torres, né, que também no final de zagueiro, no final de carreira foi jogar de zagueiro. E Rafinha, que foi um grande lateral direito, fez uma grande história ali no Bayern de Munique, mas o eterno reserva de lã, né? Também não dá pro cara negar esse fato. Mas que chegou no Flamengo e jogou muito.
Mas Rafinha talvez teria ali uma discussão de quem jogou mais no Flamengo. Ele ou o Léo Moura. E Léo Moura também no Flamengo jogava pra caralho. Então teria até essa discussão de quem jogou mais bola no Flamengo. Agora, com o Leandro aqui não tem comparação. Na lateral esquerda, Júnior contra Felipe Luiz. Dois grandes laterais, mas Júnior foi mais lateral. Júnior era mais técnico, era mais craque, era mais inteligente, era... enfim, talvez defensivamente fosse até mais fraco que Felipe Luiz. Era um cara que, ali com um estilo parecido com o de Marcelo, né? O cara ali que subia para atacar e deixava a lateral ali desguarnecida. Contra o Felipe Luiz, que era um lateral mais defensivo, né? Principalmente por ter jogado com o Simeone no Atlético de Madrid, mas que no Flamengo mostrou que era craque também com a bola no pé, um jogador inteligentíssimo, aquele cara ali que achava os atalhos do campo, o cara ali que o time estava todo fechado, ele dava um driblezinho pro meio e o time ali se abria, o time de verdade se abria ali, ficava tipo, velho, que porra é essa que esse cara faz? Parecia mágica quando você via Felipe Luiz fazendo isso. Quem assistiu os jogos nessa época sabe do que eu tô falando, ele fazia exatamente isso. O time lá tava fechado, ele dominava ali com a esquerda, puxava pro meio. Na hora que ele dava uma puxadinha pro meio, o espaço aparecia. Não sei como ele fazia essa porra. Enfim, um lateral foda. Foda, né? Mas aqui, comparação com o Júnior, não tem como. Júnior, outro que em final de carreira, mudou de posição. Falou, eu não sou tão bom defensivamente, tô aqui perdendo a força, vou pro meio campo. O cara foi jogar de meio campo no Flamengo de 92 e foi campeão brasileiro. E eleito o craque do campeonato. Pra você ver qual era do Campeonato Brasileiro da década de 90, onde só tinha 50 craques em cada time. Enfim, era outro nível e o cara conseguia fazer isso, né? O cara era foda, o cara era diferenciado. Indo aqui pro meu campo, Andrade contra o William Arão. Dois jogadores ali de marcação, para mim, Andrade era superior, tinha mais força ali na defesa. Era um jogador mais técnico para mim também. Para mim era um volante mais completo. Então, para mim aqui é Andrade contra o William Arão, que é o patinho feio aí desse time do Flamengo, aquele jogador que ninguém gosta, né? Mas enfim, em 2019 ele jogou muito. Mas se for colocar ali toda a história de William Arão no Flamengo, o auge dele foi antes de 2019. Foi ali em 2018, 2017, 2016, quando ele jogava de segundo volante, que essa sim era a posição dele. Uma posição que ele não tinha que marcar tanto, óbvio que tinha que marcar porque era um volante, mas que ele saía mais pro jogo. Ele organizava mais o time, ele apoiava mais o ataque, ele entrava mais na área para fazer gol. E aí no Flamengo de 2019 ele foi perdendo mais isso. Foi se destacando porque o time todo era muito bom, mas foi perdendo mais essa característica, né? Mas aqui nessa disputa, Andrade é mais jogador, com certeza. Próximo duelo, Adílio contra Gerson. Gerson em 2019, o cara jogava com elegância nesse meio campo do Flamengo que poucas vezes assim eu vi alguém jogar. Eu só jogava de cabeça erguida, organizava ali a saída de bola, driblava quando tinha que driblar, segurava, chamava a falta, achava o passe, colocava os caras na cara do gol. Meu irmão, o Gerson jogava pra caralho no Flamengo. Foi traíra, né, por ter saído e tal, mas enfim, você tem que reconhecer enquanto o cara esteve, que enquanto o cara esteve no Flamengo, o cara jogou muito. Mas não jogou mais que Adílio. Adílio era um craque. Adílio era habilidoso ao ponto de que os caras falavam que Adílio, se colocasse ele e você em uma bola dentro do elevador, ele conseguia te driblar dentro do elevador. Tamanha era a habilidade do cara. O meio campista também, completo, marcava, tinha bom passe, tinha uma habilidade absurda, apoiava, chutava pra caralho, fazia muito gol, enfim. Gerson jogou muito, mas aqui é Adílio. E o duelo dos camisas 10, né, a função de camisa 10 no time, Zico contra Arrascaeta. E aqui, com dor no coração, né, Arrascaeta é um ídolo, um cara ali que fez muito, mas muito pelo Flamengo, um cara ali que vai ser lembrado para sempre, mas tá duelando contra o deus da Gávea, contra o Galinho, contra um dos maiores gênios da história do futebol. Um cara ali que quando você vai falar, você tem que comparar ele com Maradona, com Michel Platini, com Zidane, enfim, com esse nível de jogador. Então, infelizmente aqui Arrascaeta
É um craque, joga demais, decisivo, assim, tudo, não tem o que falar desse cara. Mas aqui ele vai perder, né? Qualquer um perderia. Próximo duelo, Tita contra Everton Ribeiro. Dois caras que eram jogadores também de armação, mas que jogavam ali um pouco mais para a direita. Então, a história ali é até parecida, né? Everton Ribeiro, assim como Raul Plasma, um cara que era ídolo no Cruzeiro, depois veio jogar no Flamengo. Jogou muito no Cruzeiro, craque do campeonato 2013, 2014, e depois veio para jogar muito no Flamengo também. Cara, inteligentíssimo, tinha um passe ali genial. Aquele passe ali que ninguém via, ele achava, colocava Gabigol ali 300 vezes por jogo na cara do gol. Quando ele se aproximava ali com a Arrascaeta, sempre saía uma jogada, os caras ali se entendiam sem nem se olhar. Enfim, cara, que saudade de ver esse cara no Flamengo. Que saudade. O cara jogava demais. Demais. Contra Tita, que também era um craque. Não teve mais destaque ainda nesse time. Por quê? Teve que ser deslocado para a direita porque não ia jogar na função de Zico, né? Mas quando o Zico saiu, ele até assumiu a camisa 10 durante um tempo. É um grande jogador também. Depois foi jogar no Grêmio, foi campeão da Libertadores com o Grêmio, né? Mas eu acho que Everton Ribeiro era mais jogador. Era mais jogador que Tita. Então, o voto aqui vai para ele. Na ponta esquerda, né? Digamos assim, Lico contra Bruno Henrique. Lico, talvez dos 11 jogadores de 81, fosse o cara que tivesse menos destaque assim do time, o cara ali mais coadjuvante, né? Não aparecia tanto. Era um bom jogador, fazia ali, participava ali das jogadas de ataque, mas não fazia tantos gols, não dava tantas assistências assim, né? Enfim. Contra o Bruno Henrique, que era o cara ali das finais, o cara dos clássicos, o cara ali dos momentos decisivos, o cara ali com alto pra caralho, mas que tinha velocidade, tinha explosão, tinha técnica, chutava bem, fazia muito gol, cabeceava muito bem. E também, assim como eu falei de Everton Ribeiro, um jogador inteligentíssimo. Inteligentíssimo. Pouca gente reparava isso. Mas Bruno Henrique era um cara ali que os passes dele eram sempre ali num timing perfeito. Era aquela bola aqui, ó. Tu vai esperar e tu vai dar esse toque aqui. Se tu esperar mais um segundo, o cara fica impedido. Ele dava o passe no momento exato, com uma inteligência, com uma perfeição que talvez nem ele mesmo saiba explicar, mas que ele fazia no automático. Enfim, isso é um jogador de futebol. Coisa que o imbecil, que o arrombado do Tite não sabe reconhecer o que é, né? É uma sacanagem do caralho esse cara, Gabigol, não terem tido chance na seleção brasileira, né? Enfim, o técnico aí que vocês gostavam. Então, mais o voto aqui vai para Bruno Henrique. E o último duelo, Nunes contra Gabigol. Os dois artilheiros das decisões aí, né? Nunes é gol na final do Brasileiro de 80, na final do Brasileiro de 82, do Brasileiro de 83, se eu não me engano, ele faz gol também. Não faz gol na final da Libertadores, mas faz 2 na final do Mundial. Enfim, o cara ali que resolvia o jogo. Assim como o Gabigol, né? Que 19 decide todos os jogos importantes do Brasileiro, final da Libertadores faz os 2 gols do título, em 20 bota a bola debaixo do braço e ganha aquele Campeonato Brasileiro de 2020. Para mim foi ali onde o Gabigol mais jogou bola, foi naquela reta final do Campeonato Brasileiro de 2020. Em 2021 o Flamengo não ganha título, mas de novo decisivo, faz gol na final da Libertadores, faz gol nos jogos grandes. 2022 já começa ali a cair um pouco o nível, mas ainda assim decide a Libertadores, bate aquele pênalti decisivo contra o Corinthians, que o Flamengo ele tava na merda, ele foi lá e incendiou o estádio de volta. Enfim, cara. E depois a partir de 23 foi caindo ali, em 24 já era reserva, volta pra final, só pra final contra o Atlético, vai lá e faz 2 gols. Cara, o cara tinha estrela que puta que pariu. Enfim, jogador por jogador, talvez Nunes fosse até mais jogador. Fosse um cara mais técnico, fosse um cara ali com mais velocidade, com mais força física, tivesse ali mais atributos de centroavante, né? O chute, a cabeçada, a presença de área, fosse mais jogador como um todo. Mas, cara, Gabigol era muito decisivo. Gabigol chamava muito a responsabilidade no jogo grande.
Para mim, a influência a diferença que Gabigol fazia no jogo era maior. Então, para mim, uma disputa aqui acirradíssima, mas o voto aqui vai para Gabigol. E é isso. Essa foi a disputa. Esse é o resultado final, um 7-4 para o Flamengo de 81, e o time ficaria aí com Raul Plasma no gol, Rodrigo Caio e Moser na zaga, seria uma senhora dupla de zaga. Os laterais, Leandro Júnior, de 81, o meio campo todo de 81, Andrade, Adílio e Zico, e o ataque todo de 2019, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. E é isso, galera. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Comentem se vocês concordam, discordam, se vocês mudariam alguma coisa. Curtem, se inscrevam no canal se não são inscritos, compartilhem o vídeo e, mais importante, né? Digam aí dicas do que vocês querem, de vídeo do que vocês querem ver. Eu quero ver o Palmeiras da primeira academia contra o São Paulo de 92, ou o Real Madrid de Cristiano Ronaldo contra o Barcelona de Messi, enfim, os confrontos que vocês querem ver que eu trago aqui para vocês. E é isso, galera. Um abraço e até a próxima.